Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, trazendo a vocês uma edição extraordinária que não queríamos dar, mas infelizmente aconteceu. Plantão do Papo de Trilha. A gente perdeu um dos maiores compositores de trilhas sonoras de todos os tempos, o gigantesco Ennio Morricone, que faleceu aos 91 anos, Maurício. Ele tinha quebrado o fêmur numa queda e estava numa clínica em Roma há alguns dias e finalmente faleceu na manhã do dia 6 de julho. Rodeado de família, amigos, ele pôde se despedir de todo mundo, então foi uma morte tranquila, mas uma perda inestimável, porque o Ennio Morricone ficou na ativa e produzindo pérolas até o fim. Sim, o que me conforta um pouco é saber que o Ennio Morricone ele foi reconhecido em vida. Ele teve uma carreira imensa, teve longevidade, teve saúde, teve reconhecimento, teve um Oscar honorário, teve um Oscar que ele ganhou em competição. Então é um cara que, se é um cara que teve uma carreira realizada, é o Ennio Morricone. E, Maurício, esse não vai ser um episódio normal do Papo de Trilha, como a gente faria com aquela pesquisa. A gente vai fazer, como ele é um compositor tão querido, a gente pediu para os ouvintes e amigos no Twitter, @papotrilha, no Instagram, @papotrilha, falarem quais suas trilhas preferidas do Morricone. A gente vai falar das nossas também, mas você lembra qual foi o seu primeiro contato com o Morricone, Maurício, quando você se deu conta que ele existia? Com certeza foram os faroestes espaguete, quando passava na TV que eu era criança, e aquela música completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido em música de filme, já chamava atenção. E logo que eu conseguia entender que os créditos estavam no início do filme, e comecei a prestar atenção àquilo. Foi a minha introdução ao nome Ennio Morricone. E a partir daí, toda vez que um filme começava, eu procurava saber quem era o compositor. Se era o Ennio Morricone, com certeza eu prestava atenção. A gente ouviu, né, a vinheta de abertura foi Três Homens em Conflito, que é um dos grandes temas aí de Western Spaghetti dele. Foi o pedido do Chico Firman e do Michel Simões também. Então, além do seu, né, Maurício? Tá? E já o primeiro pedido já foi atendido. E qual foi a sua introdução ao Morricone? Então, eu lembro muito bem, eu até já falei num episódio, que foi quando eu fui assistir Os Intocáveis. Eu era bem criança, tinha menos assim, tinha uns 10 anos, e me deixaram entrar no cinema com esse filme, e eu lembro que eu fiquei fascinado com a abertura do filme, que era aquela música de piano. E a minha avó tinha um piano em casa, e eu, com uns 10 anos, eu ficava enlouquecendo meus primos e os adultos me mandando, para com isso, que eu ficava tentando tocar com as notas mais graves. Aquele... E outra coisa que me fascinou nesse filme foi a música do Al Capone. Eu achei incrível.
música, um disco meio estranha, como se ele fosse um superstar, né? Ela mistura um pouco de jazz ali com os metais bem irônicos. É uma música de poder e é uma música de época, mas uma batida eletrônica. E quer dizer, que é a marca registrada do Morricone, ele trazer elementos, instrumentos musicais completamente insólitos, mas que se encaixam na situação e denunciam, né, a assinatura dele. E a sequência toda, quer dizer, é maravilhosa, né? A forma como o Brian De Palma filma, quer dizer, é uma sequência sem corte, né? Que a gente vai sendo apresentado ao mundo do Capone, né? Ao mundo luxuoso do Capone, exato. E a música, como sempre no caso do Morricone, ela aumenta tudo. Sim. Foi o pedido também da Vanessa Lima e do nosso querido Chico Firman, que é um amigão aí que também pediu Os Intocáveis. Mas adivinha qual foi a trilha mais pedida, Maurício? A Cinema Paradiso. Acertou. Foi pedido pelo Luca Sauri, pela Ana Clara Flores, pelo Jean Massumi, Regina Brandão, Silvia Casanova, Vitor BP. O Vitor, inclusive, falou que assistiu o filme quando criança e falou pro pai, nossa, que música bonita. E o pai disse que era do Ennio Morricone, então foi o primeiro nome de compositor que ele aprendeu. E é um dos temas mais populares. Novamente, é um filme que tem uma cena que todo mundo lembra, que é maravilhosa, com o segundo tema, né, do filme, que é a cena da montagem dos beijos, que o Totó assiste, né, já adulto no cinema. Essa cena é de chorar, né? Foi também o pedido da Elvira Santos, da Mayara Bastos, da Dona Lisbela e também do Chico Firman. E é uma das trilhas mais populares do Morricone, que aliás é uma coisa que pouca gente sabe, né? O Morricone era um compositor extremamente pop, ele fez música para Françoise Hardy, ele trabalhou com os Pet Shop Boys em It Couldn't Happen Here, de 1987, e ele transformou várias músicas de cinema dele em canções, que fez inclusive um álbum com a cantora portuguesa Dulce Pontes, os arranjos e a orquestração dele, e ela cantando as músicas de cinema do Morricone. Era um artista completo. Agora adivinha qual foi a segunda mais pedida? Tem tantas. Já sei, porque eu também dei uma olhada na lista. Foi provavelmente o tema da personagem da Elizabeth McGovern em Era Uma Vez na América.
Era uma vez na América, foi bem pedido também. Foi pedido Mas não foi ela. Não, mas a gente já tá tocando. Foi pedido pelo Paulo Guido, pela Ana Moretson, pela Luísa Araújo e pelo Chico Firman de novo. O Paulo Guido especificamente falou, né, dessa que você comentou, e também falou da Kokai Song, que é muito famosa também. Só uma curiosidade aqui, no auge da pandemia, na Itália, um guitarrista tocou essa música, o tema mais famoso de Era Uma Vez na América, no teto, no telhado de um edifício, numa das praças do centro de Roma. E isso viralizou. Porque é um tema lindíssimo. Maravilhoso. Mas não, o segundo tema mais pedido foi o do filme A Missão, de 86, do Roland Joffé. Toda a trilha é muito bonita. Toda a trilha. Eu tô tocando Gabriel Zoboé, que acho que é a faixa mais conhecida, mas essa trilha inteira é muito melhor que o filme, essa trilha. Foi o pedido da Carmen Guazeremin, da Regina Brandão, do Christian Rodrigues Tenório, da Legusta Silva e do Kleber 1980 SP. E falando em trilhas que geralmente são melhores que o filme, uma dele que é muito famosa é o tema Timai. Para um filme chamado Madalena, do Jerzy Kawelorowicz. Eu acho que eu errei o nome dele. Que é um filme sobre uma mulher que tenta seduzir um padre. Um filme de 1971. Ninguém lembra mais do filme. É um Fleabag erótico, né? Mas o Timai é uma música dele que ficou famosíssima. Ninguém pediu.
Ninguém pediu, você pediu agora. Então pronto, eu estou pedindo agora. E eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão reconhecer. Não ligam o nome à música, mas vão reconhecer. O querido Jean Massume, Maurício, ele pediu muito o The Man with Harmonica, o Homem com a Gaita, que é um tema inesquecível do Era Uma Vez no Oeste, de 68, mais uma colaboração com o incrível Sérgio Leone. É um tema inesquecível, de uma trilha inesquecível, e quando a tela da harmônica toca no duelo, que o personagem, spoiler, que o personagem Henry Fonda morre e a gaita tá ali como se enterrando o personagem. É uma música que eu inclusive sugiro que toque, que alguém chegue com um som bem potente, um paredão, e toque essa música no enterro de todo filho da puta. Sem spoilers, mas um que começa com B seria maravilhoso. Essa harmônica, ela é um personagem no filme. Ela às vezes toca, você não sabe se ela é diegética, se ela está sendo da gaita do Charles Bronson ou se ela está tocando na trilha. É muito, muito inteligente o uso dessa trilha. Ela é a voz do Charles Bronson no filme, em grande parte do filme, que é um personagem que fala muito pouco, como os Homens Sem Nome dos filmes do Sérgio Leone, e a gaita é a voz dele. E a gaita interpreta melhor que o Charles Bronson. O tema principal do filme também é lindo, né, Maurício? Eu sei que é um dos seus preferidos. Não, esse é o meu tema favorito. Então aqui já vai o meu tema favorito. Como eu disse, é para mim uma das melhores trilhas da história do cinema. Um dos melhores filmes do cinema, e esse tema toca em duas grandes sequências no filme. Uma delas é quando a personagem da Cláudia Cardinale, a Jill, que é uma prostituta que se casa e vai encontrar o fazendeiro e a família dele com que ele se casou, mal sabendo, nós sabemos, ela não, que eles tinham sido mortos pelo grande vilão da história, o Henry Fonda. E ela chega na estação, ninguém vai pegá-la, começa a tocar esse tema bem triste, e aí nós vemos ela chamando carregadores para levá-la ao destino, e a câmera acompanha ela sem cortes, ela entrando na estação, e depois a câmera sobe para revelar aquela cidade em construção, assim, o futuro, aquela coisa borbulhando de vida num contexto de morte. E é essa música que toca, triunfal, ela começa triste, depois o sopro vai introduzindo toda a orquestra, e um coral que é maravilhoso.
ele tem tantas obras-primas, é uma das inesquecíveis. A Larissa, que é @veridisco, ela sugeriu uma faixa que eu adoro. É a faixa do filme Revolver, de 73, do Sérgio Solima, mas que chama Um Amico. Mas que a gente conhece essa faixa, Maurício, ela toca no Bastardos Inglórios. A gente já está ouvindo, com certeza o pessoal lembra. É a hora que a Xoxana leva um tiro do Daniel Bru, ela é xoxada pelo Daniel Bru lá na sala de projeção. E a música do Morricone que o Tarantino escolheu deixa a cena inesquecível. Um outro tema muito legal do Morricone, mas esse é muito pouco lembrado, e foi uma ótima recordação do Tiago Faria, foi para Gaviões e Passarinhos, do Pierpaolo Pasolini, de 66, com o Totó. Um charme dessa trilha e dos créditos de abertura é que, bem, os créditos de abertura são cantados, eles viraram uma canção com várias rimas bem legais. Presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò, nella storia uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto, Davoli, Ninetto. E a música do Morricone ao fundo, como diz o Tiago, ela descreve a equipe técnica, mas cria toda uma atmosfera leve, bem-humorada e anárquica do filme. Eu acho engraçado quando na hora que fala o nome do Morricone, daí uns caras dão umas risadas no fundo, né? É muito engraçado. Ennio Morricone musico, Mario Bernardo e Tonino Delli Colli, fotografo Fernando Franchi, organizou. Pois é, e engraçado que geralmente quando, principalmente agora nos obituários dele, as fotos, parece que ele vai fazer uma sequência de Grumpy Old Man com Walter Matthau e Jack Lemmon, porque é aquele cara enfesado, é sempre uma foto do Morricone de mau humor, mas o Morricone é um cara muito bem-humorado. Pois é. Bom, voltando às recomendações dos ouvintes, o Vinyl Land, que é lá do Twitter, ele também pediu uma trilha que eu adoro. É a Orca, a Baleia Assassina. É um filme de 77, dirigido pelo Michael Anderson, produzido pelo vilão Dino de Laurentiis.
trilha linda, né, Maurício? Eu gosto da trilha da Orca. Ele consegue transformar essas baleias, a dança das baleias, numa coisa lindíssima. Vai muito além do que o Dino de Laurentiis queria, que era uma cópia do Tubarão, né? Foi tudo menos uma cópia do Tubarão. Ele queria o John Williams, só não contava com o Ennio Morricone, que ia fazer tudo menos uma cópia. O Tomás Visotto e a Regina Brandão, eles pediram uma trilha muito legal também do cinema político italiano, A Classe Operária Vai ao Paraíso, um filme de 71 do Elio Petri. Tem uma daquelas trilhas bem inusitadas do Morricone, com umas orquestrações inesperadas. Ele era sempre muito criativo nas orquestrações. E ele foi bastante atuante fazendo trilha de filmes políticos, principalmente na década de 70. Eu gosto muito da investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, que é do mesmo diretor. Com Gian Maria Volonté, sim. Outro pedido do Chico Firman, que é um grande fã do Morricone, pediu algumas. Ele gosta muito da trilha que o Morricone fez para o Oliver Stone em 97, para o filme Reviravolta, U-Turn. Vou te contar que eu gosto desse filme, Maurício. Eu não sou fã do Oliver Stone, tem muitos filmes dele, acho que ele tem uma mão super pesada, mas eu gosto desse filme, acho que é um dos melhores filmes dele. Eu concordo. E gosto da trilha. Provando aqui a versatilidade do Morricone, né? Ele podia fazer qualquer gênero. Mudando da água pro vinho, a Regina Brandão, que também é fã dele, pediu várias trilhas. Ela pediu uma que não poderia faltar, uma das mais conhecidas dele, que é o Novecento, o filme do Bertolucci, de 76. Também não tem muito o que falar, né? Maravilhosa essa música. Ah, sim. O Fernando Américo, novamente o Chico Firman e a Regina Brandão, eles pediram um filme também um pouco mais recente, do Giuseppe Tornatore, que foi aí o último grande colaborador do Morricone, A Lenda do Pianista no Mar, de 98.
trilha bonita também. Emendando aí com o Tornatore, o Chico Firman também pediu a trilha do filme seguinte do Tornatore, que foi o Malena, de 2000. A trilha chegou a ser indicada ao Oscar, né, Maurício? Era uma época que o Morricone, a gente falava, pô, esse cara não vai ganhar nunca o Oscar e tal. Daí ele acabou ganhando um Oscar especial pelo conjunto da obra, alguns anos depois. Malena também é um dos grandes trabalhos dessa mais recente do Morricone. Um outro trabalho mais recente que a Regina Brandão pediu foi para outro filme do Roland Joffe, que é o mesmo diretor da Missão, que colaborou bastante com ele, é para o filme Vatel, especificamente a faixa L'amour suspenso. É um filme que o Depardieu faz um chefe de cozinha e que teve uma belíssima trilha do Morricone também. A Marceleza 2 pediu um western spaghetti, pediu Por um Punhado de Dólares, que é um daqueles também maravilhosos, né? Daqueles temas que a gente não esquece. O nosso querido Michel Simões, também grande amigo, ele pediu uma que é das minhas favoritas, que ele fez para o Dilo Pontecorvo em 1970, para o filme Queimada. Com Marlon Brando. É, que tem um coro, inclusive em português, cantando Abolição. A Regina Brandão pediu outra trilha, uma trilha do Pasolini, para o filme Teorema, de 1968. E é um filme difícil para fazer trilha, para acertar o tom ali não é fácil. Não, imagina, e as trilhas pro Pasolini pesadíssimas, ele fez do Saló, que é um dos filmes mais pesados ever, assim, né?
falando nisso, ninguém pediu uma trilha de terror do Morricone? Pois é, eu ia falar isso, Maurício. Eu senti falta. Pede uma você, eu tenho uma que eu vou pedir, mas pede a sua primeiro. Bem, esse também é um filme que eu adoro e uma trilha também sensacional, porque ela vai no oposto do Morricone grandioso. É um Morricone tenso e discreto, de O Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter. O genial aí foi ele compor uma trilha que começa com o estilo do próprio John Carpenter, né? Exato! Eu concordo, eu amo essa trilha, amo esse filme, e eu vou lembrar uma contribuição do Morricone para o giallo, que é um gênero que ele contribuiu muito nos anos 70. Foi um dos grandes compositores de giallo. Eu gosto muito da trilha de O Pássaro das Plumas de Cristal, do Dario Argento, de 69. É curioso, né, como ele não trabalhou tanto com o Argento quanto deveria. Eu acho que é um casamento perfeito. Pois é, eles voltaram a se reunir depois dos anos 90, eles tiveram aí, ensaiaram, reataram depois. Eu li uma entrevista do Argento que foi coisa do pai dele, que achava que o Morricone se repetia muito, e o pai do Argento produziu os filmes, então eles meio que... O pai do Argento era Norma Bates. O pai do Argento ia falar Yoko Ono, mas é politicamente incorreto. E, bom, ele também fazia trilha pra comédia, e uma trilha dele que é muito legal e ninguém pediu, então eu tô pedindo, é a trilha que ele fez pra versão original do Eduardo Molinaro pra Gaiola das Loucas, de 78. Ma que pecado! Como esqueceram Gaiola das Loucas? É uma trilha muito divertida. Ela foi usada em chamada de Não, série TV também. Mulher. Não, TV Mulher. O momento da ginástica com a Ala Sherman. Uma também que tocava muito em novela é uma de um filme dos anos 70 com o Hugo Tognazzi que chamava Il Gatto, o Gato. A gente vai ouvir agora, todo mundo vai conhecer, eu tenho certeza.
E Maurício, olha, a gente tem tantas trilhas, mas para encerrar, a última que foi pedida foi da Paula Ferraz, que ela pediu uma das mais conhecidas, também do filme Três Homens em Conflito, que é a faixa Ecstasy of Gold. Até o Metallica começa os shows com essa faixa, né? O Morricone é tão pop, assim, é tão inconsciente coletivo que ele tá presente em show de metal, tá presente em obras do Chico Buarque, é um dos grandes compositores aí que a gente viu vivos, né? Inclusive, num dos nossos próximos programas, nós vamos falar de uma trilha rejeitada do Morricone, se é que isso é possível. Isso é verdade, aconteceu. Bom, ele teve de tudo, né? Ele compôs mais de 300 trilhas. E uma nota pessoal, eu tive a oportunidade, Maurício, de assistir o Ennio Morricone num concerto que ele fez no Rio de Janeiro. Lá no Teatro Municipal do Rio, no meados aí dos anos 2000 e pouco, não vou lembrar exatamente o ano, mas foi uma experiência incrível ver ele lá, ele bem sério, regendo a orquestra, em plena forma, mão muito firme, tomando muito cuidado, tinha um coro, ele fez vários bis, teve uma hora que a plateia não parava de bater palma, que ele meio que fez deixa eu ir embora, por favor, tal. Eu tive foi um sonho realizado e que bom que existiu Ennio Morricone e que bom que ele teve essa carreira plena, realizada. É triste a morte dele, mas não é tão triste quanto alguém que morreu sem ter tudo realizado, né? E eu tenho a impressão que o Morricone teve essa vida plena que ele mereceu. Com certeza. E eu quero encerrar esse programa com um tema que, apesar da ocasião triste, é um tema justamente que traduza tudo isso que você falou, de uma vida realizada e um tema muito para cima, muito cheio de energia, de vida, para um filme pouco conhecido, novamente um daqueles filmes que ninguém lembra muito, feito pelo filho do Ugo Tognazzi, o Rick Tognazzi, chamado Cânone Inverso, de 2000. É um filme sobre violinistas e esse tema do filme é uma explosão de vida. E é com eles que eu quero deixar vocês nesse programa especial. Bom, a gente vai se despedindo dessa edição extra do Papo de Trilha. Tristes, mas ao mesmo tempo temos a obra do Morricone para sempre, né? Então ainda bem que tem o Ennio Morricone. Eu sou Gustavo Camargo, me despeço. E eu sou Maurício Selman. Até o próximo programa.